Bom dia! A escolha do tema centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 para a seletiva de base tem por finalidade de marcar o primeiro centenário do evento ocorrido em São Paulo, em fevereiro daquele ano, com repercussão em nossos dias. Por isso, entendemos ser oportuno levar o aluno recém-chegado ao nosso ensino médio, ao refletir sobre essa questão a partir do contexto em que vivemos com efeitos nas sociedades, na economia, na história e nossa cultura. Os anjos precursores da Semana de Arte Moderna de 1922. 1911, Oswaldo de Andrade funda o jornal Pirralho. 1912, Oswaldo de Andrade toma contato com as vanguardas artísticas europeias e diz: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. 1913, Mário de Andrade opina sobre a pintura de Lazar Segal e diz: a primeira exposição de pintura não acadêmica do país. 1914, Anita Malfatti volta da Europa com influências pró-impressionistas. 1915, lançada em Portugal a revista Orfeu, anunciando o início do modernismo naquele país com participação do brasileiro Ronald de Carvalho. 1917, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade tornam-se amigos. Anita Malfatti faz a exposição de pintura em São Paulo e tem seu trabalho denegrido por Monteiro Lobato. Não é uma identificação. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera. Isso são fim de frutos de estação bichada do nascedouro. 1919, Manuel Bandeira publica Carnaval, já com versos livres. 1920, a imprensa publica artigos atacando o academicismo e o passadismo. Em 1921, Mário de Andrade faz discurso afirmando a chegada da Revolução Modernista no país. Nós, como caboclos, tocamos fogo na mataria, porque não se planta sem derrubar. As chamas sobem altíssimas, só ficam os jequitibás, jacarandás, guajuçaís, timburis e as sombras das árvores enormes. A plantação cresce feliz e os que vieram depois de nós para colher o que plantamos. Ainda em 1921 foi publicado no Jornal do Comércio o artigo Mestre do Passado de Mário de Andrade. Malditos para sempre os mestres do passado, que a simples recordação do voz escravize os espíritos no amor incondicional pela forma, que um olhar passeando por acaso nos vossos livros se segue à procura de um verso de outro, que uma flor tombada de umas mãos sobre o vosso túmulo rebente em silvas de tais espinhos, que nela se fira e sacumba a sessão dessa infância. Que o Brasil seja infeliz porque vós criou, e que a terra vá bater na lua arrastada pelo peso de vossos ossos. Que o universo se desmantele porque vós comportou, e que não fique nada. 1922, diversos intelectuais de São Paulo, devido à iniciativa de Graça Aranha, resolveram organizar uma semana de arte moderna, dando ao nosso público a perfeita demonstração do que há em nosso meio em termos de cultura, arquitetura, música, pintura e literatura, sobre o ponto de vista rigorosamente atual. Os festivais Teatro Municipal de São Paulo. Nosso agradecimento ao patrocínio Paula Prado. Agora vamos entrar com Paulo Prado. Dia 13 de 2 de 1922, Conferência de Graça Aranha. A emoção estética na arte moderna. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, senão jogos de fantasias de artistas zombeteiros. São seguramente desvaradas interpretações da natureza da vida. Não está terminando no vosso espanto. Outros horrores vós esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates,
Uma poesia liberta, uma música extravagante, mais transcendentes virão revoltar aqueles que reagem movidos pela força do passado. Dia 13/2/1922, segunda-feira, segunda parte. Exposições de pintura e artes plásticas, leitura de poema modernista. Poema moderno. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponta, expediente e protocolo. E manifestação de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai. Averigua no dicionário o cunho, vernáculo de um vocábulo. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bebos. Não quero saber do lirismo que não é libertação. Dia 15, na quarta-feira, discurso de Menotti Delpech, Estética e Arte. Os conservadores desejam nos reenforcar. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminé de fábricas, sangue, velocidade, sonho em nossa arte. E que o rufo de um automóvel no estilo de 2 versos, espante da poesia, o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar na era do jazz band do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. O céu parece um imenso cartaz elétrico que Deus arrumou no alto para proclamar o eterno reclamo de sua onipotência e da sua glória. Cultivar o helenismo como força dinâmica do século é colocar o corpo seco, enrolado em bandas de Ramsés ou de um Amnésis, a governar uma república democrática, onde há fraudes eleitorais e greves anarquistas. Dia 15/2/1922, segunda parte. Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Um violento ataque aos parnasianos teve seu refrão acompanhados por berros, latidos, relinchos e miados. Os sapos, enfundando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos à luz deslumbras, em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai a guerra, não foi, não foi, o sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz meu carnaçoeiro, é bem martelado, verde como primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo, em os termos cognatos, há um cachorro na sala, mas não está do lado de cá. O único momento de constrangimento e vaz deu-se com a entrada do maestro Vila Lobos, que se apresentou de casaca, mas com um pé calçado com sapato e o outro de chinelo, porque tinha um calo inflamado. O público não gostou de sua atitude, que julgou deliberadamente futurista. Dia 17/2/1922, segunda parte. Poemas modernistas de Oswaldo de Andrade. Sabrina? Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sábado. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Conheci as lutas e as tempestades. Com poucos eu amei a palavra liberdade.